Lucas 15, verso 8 ao 10. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Senhor, essa é a tua palavra. Continua falando conosco. Queremos ouvir a tua voz a partir desta palavra, Senhor, que está sendo pregada nesta noite. Ministra aos nossos corações. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Lucas 15, nós temos aqui os perdidos. A ovelha que se perdeu, a dracma que foi perdida, o filho que quis se perder e o outro filho que pensava que estava achado, mas estava perdido na casa do pai. Porque tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho, todos os dois estavam perdidos. Só que um saiu de casa e o outro ficou em casa. Mas todos os dois estavam perdidos. É um fato. E aí nós temos aqui Jesus falando sobre a dracma perdida. E eu acho interessante porque ele está dizendo, tanto na parábola da ovelha quanto na parábola do filho, ele está falando para os homens. Está falando para os homens. Ele diz: qual pastor que tendo 99? E no verso 11, ele diz: e um certo homem tinha 2 filhos, ou seja, está falando para os homens. Mas aqui, Jesus, ele tinha uma coisa em particular, porque ele tinha mulheres que o seguiam. E isso não era normal em relação aos homens daquela época, os mestres daquela época. Os mestres, eles eram seguidos por homens, não por mulheres. Mas Jesus tinha um ministério em que homens e mulheres seguiam a ele. Isso era uma coisa particular de Jesus. Jesus tinha essa marca no seu ministério. Então, vamos pressupor, né, que quando os publicanos, os pecadores, os fariseus e os escribas estavam ali ouvindo essas parábolas, tinham entre eles ali mulheres. Mulheres estavam sentadas ouvindo. Então elas estão ouvindo Jesus falar sobre a ovelha e de repente ele diz assim: qual da mulher? Aí as mulheres aguçam os ouvidos. Opa, falou de nós, da nossa classe. Aí ele diz: qual é a mulher que tendo 10 dracmas? A dracma, irmãos, ela é uma moeda, tá bom? Então, quando você vê a palavra dracma, dracma é uma moeda, é a moeda dos gregos. Era uma moeda grega de prata, a dracma. Uma moeda bem interessante. Haviam dracmas também de ouro, mas a dracma em questão era de prata. Essa dracma, ela correspondia ao valor do salário de um dia de um trabalhador braçal. Então, por exemplo, hoje o salário mínimo é R$ 1.512, não é isso? 1.512, o salário mínimo no Brasil. Se nós formos dividir o salário mínimo pelos dias, que são os dias úteis do mês, nós vamos dividir por 23, porque são 23 dias úteis dentro de um mês. Então, mais ou menos, se a dracma fosse o valor
do real para hoje, só para vocês entenderem. Uma dracma ia custar mais ou menos R$ 65,73. Então, uma dracma era 65,13. 10 dracmas era equivalente mais ou menos a R$ 651,30. Aí eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. R$ 651,30 é dinheiro, sim, é um dinheiro razoável. Mas é dinheiro que assim, nossa, que dinheiro, é dinheiro assim? Sim ou não? Não. Não é nem metade de um salário mínimo. R$ 650 hoje não é dinheiro. Então nós entendemos que, primeiro, essa mulher não era uma mulher rica. Ela era uma mulher pobre. Uma mulher comum. E o que essa mulher fazia com 10 dias de salário dentro da sua casa? Para que servia isso? É a primeira pergunta que eu faço quando leio o texto. Essa mulher, ela, quando perde uma dessas dracmas e encontra, ela faz uma festa, chama as amigas, as vizinhas e se alegra quando acha. Então, parece ser uma coisa muito importante. Agora, preste atenção, os irmãos. Essas dracmas, essas 10 moedas, elas ficavam unidas por um cordão. E essa mulher, ela usaria esse cordão até o dia do seu casamento, num lenço pendurado ou na sua testa ou aqui no seu pescoço. Essas 10 moedas ela recebeu do seu pai. É como se fosse um dote da noiva. É como se fosse um seguro da noiva. Caso o casamento não se concretizasse, ela tinha um seguro. Era pouco, sim, mas era alguma coisa. Porque ela era uma mulher pobre. Então, essas 10 dracmas que estavam com ela, não era só, irmão, isso aí que, pastor, é só 10 dias de pagamento de alguém que trabalhou. Não, tem um símbolo dentro dessas 10 dracmas. Ela simbolizava, então, o seguro do casamento desta mulher, porque o casamento judaico, eu já ensinei aqui, torno a dizer, o casamento judaico era um contrato de 3 etapas. A primeira etapa dizia que era desposada, a segunda etapa era o noivo, a terceira era o casamento. A segunda etapa, que usava-se esse adereço, né, com essas moedas, até o dia do casamento. No dia do casamento, ela tinha que estar portando essas 10 dracmas. Ela tinha que ter essas 10 dracmas, esse adereço, tinha que estar completo até o dia do casamento. Para que no casamento ela apresentasse esse adereço e então pudesse se casar. Ou seja, além do seguro entre aspas, né, do casamento dessa mulher, essas dracmas eram um símbolo do comprometimento dela. Hoje, né, a gente quando fica noivo, a gente usa uma aliança, né? Hoje a gente usa uma aliança, a gente coloca a aliança quando fica noivo do dedo direito. Não é isso, irmãos? Ficou noivo, dedo direito. Então, você está andando na rua com uma aliança no dedo direito, na mão direita, as pessoas que estão passando na rua estão olhando para você e estão dizendo assim, fulano está comprometido, é noivo. Por quê? Está com a aliança no dedo direito. Assim como quando você coloca a aliança no dedo esquerdo, as pessoas passam na rua, olham assim, fulano é casado. Por quê? Porque está com a aliança no dedo esquerdo. Naquela época, a mulher que estava comprometida, que era noiva, ela usava esse colar de moedas. Essa é uma coisa estranha, né? Mas era o costume da época. Então, quem andasse na rua, olhava para ela estava com aquele colar ou na testa ou em volta do pescoço, a pessoa dizia assim, fulana está noiva.
Por isso que quando ela perde uma moeda, ela fica extremamente perdida. Perdi uma moeda. E ela não perde essa moeda na rua, ela não perde essa moeda no trabalho, ela perde essa moeda dentro de casa. O que a Bíblia nos diz a respeito disso? Primeiro, quando eu perco a moeda, quando eu perco uma dessas dracmas, a primeira coisa que essa mulher estava perdendo era o seguro do casamento dela. A segunda coisa, a sua identidade. Ela não poderia mais ser reconhecida como noiva porque ela perdeu uma das 10 dracmas. O colar arrebentou, aconteceu algum problema, foi algum descuido que ela perdeu essa moeda. E perdeu dentro de casa. Ela não perdeu porque foi influenciada, ela não perdeu porque houve um problema, ela não perdeu porque alguém falou para ela alguma coisa, ela perdeu porque ela foi descuidada. Voltando nas outras parábolas, a ovelha não foi perdida, ela se perdeu. O filho quis sair de casa e o outro pensava estar achado, mas estava perdido. A moeda não, a moeda foi perdida. Foi descuido, foi falta de zelo, foi falta de cuidado, foi falta de carinho, foi falta de amor, foi falta de atenção. Ela mesma é que perdeu a moeda dentro de casa. E essa moeda me fala muitas coisas. Primeiro, estamos perdendo valores, muitas vezes dentro de casa. Valores que são bons para a nossa família, que nós estamos perdendo dentro de casa. Um desses valores que está se perdendo dentro de casa, a refeição, a mesa. Hoje nós sentamos para comer e tem que ter lá o quê? Uma televisão. Um vai para a sala, o outro pega o tablet ou o celular, vai para o quarto, vai assistir alguma coisa, vai ver alguma coisa, vai fazer alguma coisa. Mas nós não temos mais o costume de sentar à mesa. E você vai dizer assim, pastor, mas por que esse costume é tão importante? Esse costume é importante porque quando nós sentamos à mesa nos coloca no mesmo nível de iguais e nós estamos olhando um dentro do olho do outro. Fala de relacionamento, de confiança. As famílias hoje, quando vão à mesa, é no Natal, é no aniversário de alguém, é num casamento, é numa festa. Não existe mais intimidade. Mesa fala de intimidade, de comprometimento. A mesa é um símbolo, a mesa é um altar na sua casa, na minha casa. Esses dias passados eu estava no restaurante, comendo. A mesa era uma mesa comprida assim, tinha umas 10 cadeiras. Eu sentei na ponta, não tinha ninguém. As outras mesas estavam ocupadas, eu sentei, junto com outro irmão. Estávamos ali comendo, foi um dia de semana, a gente saiu para trabalhar e tal, estávamos ali comendo. De repente veio chegando um cidadão dentro do restaurante, eu conheço aquele cidadão. E é um cidadão que não tem uma reputação muito boa, sabe? Vamos falar português, claro, é um sem vergonha. Ele veio entrando no restaurante. E eu fiquei olhando, tá rindo? E eu fiquei olhando. E tinha lugar à mesa ali, e eu estava ali, e eu tinha terminado a minha refeição, estava batendo um papo com meu amigo, meu irmão ali. De repente, aquele homem foi, disse, posso me sentar aqui? Lógico que eu vou dizer, não, não pode não, sai daí sem vergonha. Não, pode sentar, fica à vontade. Eu olhei para aquele irmão meu e disse, vamos embora? Já está tarde. Vamos embora. Levantei e saí. Pastor, mas o senhor não estava sentado com aquela pessoa. Não, não estava. Mas eu sei que mesa é altar. Quem senta comigo à mesa está fazendo uma aliança de confiança, de olho no olho. Está partilhando comigo o pão. Isso é algo espiritual, é uma aliança espiritual.
Então, quando eu vi aquele homem sentado à mesa, mesmo que era uma mesa de restaurante, eu levantei e saí. Por quê? Porque eu não queria partilhar com esse ímpio, que era um homem ímpio, essa comunhão em cima de um altar que é a mesa. Vocês estão entendendo o mistério de Deus sobre mesa? Mas é um valor que as pessoas não estão pensando mais, estão descartando. Aí, quando se leva para a mesa, o assunto que se fala à mesa é um assunto de altar. Irmãos, quando você está à mesa com a sua família, você não fala mal de ninguém. Você não joga ali os problemas da igreja, você não joga ali os problemas dos vizinhos, você não joga ali fofoca, você não joga ali depreciar o caráter de alguém, calúnia, você não joga ali contenda. Você está à mesa, é um altar, lugar sagrado. Eu lembro que antigamente as pessoas, quando iam sentar à mesa, nem gostavam de sentar à mesa sem camisa. Se você chegar perto de uma pessoa de idade, e você estiver sem camisa para sentar à mesa, mesmo que seja na sua casa, a pessoa vai dizer assim: bota uma camisa. Falta de respeito. Porque são valores espirituais. A mesa é um altar. Outro valor espiritual que nós estamos perdendo dentro de casa: o respeito. Os filhos não pedem mais bênção aos pais. Sua bênção, meu pai. E o pai, por sua vez, Deus te abençoe, meu filho. Os netos não pedem mais bênção para o avô. Sua bênção, meu avô. Deus te abençoe, meu filho. Valores de respeito. Uma mulher dentro de casa, passa o pano na casa e já dá logo um grito para o marido e para os filhos: ah, quem passar aqui vai se ver comigo, que eu passei o pano aqui, ninguém pode. Falta de respeito. Por outro lado, também o marido não respeita a esposa quando está em secreto. Quando está lá na sua rede social, apareceu lá uma cidadã lá de biquíni, ele vai e curte a foto, comenta, compartilha, segue. Isso é falta de respeito. O respeito está sumindo das nossas famílias. O respeito, outro altar que nós temos em casa. Você sabia que a sua cama é um altar na sua casa? A cama é um altar. Não é qualquer um que você deixa deitar na sua cama, não. O homem e a mulher, irmãos, biblicamente falando, só se tornam marido e mulher quando os dois fazem sexo. Então, o relacionamento sexual entre um homem e a mulher é que faz os dois se tornarem uma só carne. Está na Bíblia, isso é Bíblia. Então, a sua cama é um lugar onde você está se tornando uma só carne com a sua mulher, com a sua esposa. Não é qualquer um, visita chegou na sua casa. Aí você vai, abre o seu quarto, mostra o seu quarto para ele. Aqui é meu quarto, isso aqui é minha cama. Senta aí. Não faço isso não, irmão. Cama é altar. Chegou teu parente na tua casa lá, não tem onde botar ele para dormir? Não deixa ele dormir na sua cama. Porque a sua cama é um altar. Não é qualquer um que pode dormir na sua cama. Quando eu vou na casa da minha sogra, lá tem um sofá lá que é um sofá mágico. Eu digo que é o sofá mágico da minha sogra. Porque eu deito naquele sofá, me vem um espírito de sono. Jesus. Mas até é mágico. Aí ela fala para mim assim: deita ali no meu quarto. Eu disse: não, sogra, muito obrigado. Pode deitar ali. Mesmo que ela dê permissão. Muito obrigado. Eu respeito. Não é um ambiente para eu estar. O respeito são valores, irmãos, que nós não podemos perder. Aí tem palestra de casal por aí, por isso que eu digo, cuidado onde você vai. Tem palestra de casal por aí que fica incentivando: olha, você que é casado, pega a sua esposa, vai no motel, faz uma coisa diferente com ela. Só que você esquece que o motel é um ambiente aonde as pessoas vão
e famílias são destruídas, adultério é cometido, pessoas do mesmo sexo estão ali usando aquele altar. Aí você que é crente, que é salvo, que é servo de Deus, você vai lá para um motel, leva a tua esposa. Ah, tem um fetiche, pastor. Não faça isso não, irmão. Cama é altar. Não é qualquer lugar que você se deite com a sua esposa, com o seu marido, não. O respeito. Faça isso não. Você quer sair com a sua esposa, com o seu marido? Vai para uma pousada, vai para um hotel. Ah, pastor, mas lá também acontece. Sim, mas o motel é o lugar para isso. É a característica do lugar. Vai para um hotel, passa o fim de semana, vai para uma pousada. Mas não vai para motel, não. Falta de respeito. Eu tenho que falar, irmãos, é meu papel ensinar. Outra coisa, que valores que nós estamos perdendo dentro da nossa casa, que muitas vezes nós nem nos damos conta, mas são valores. Irmãos, a tela, as telas, celular, tablet, televisão, estão tomando tempo de comunhão da nossa família. Quanto tempo você passa falando com tanta gente numa rede social, mas você não tira um tempo para conversar com seus filhos, para olhar o caderno deles? Qual é a lição, meu filho, que você tem aí para fazer? Para olhar o que ele está vendo na rede social. Hoje saiu uma reportagem, a senadora Damares, ela colocou lá na rede social dela que existem determinados ícones que os pedófilos usam para se comunicar com as crianças, que traduzidos está pedindo pornografia infantil. Eu não sabia disso. Dá uma olhadinha o que o seu filho está conversando, com quem está conversando, o que está falando, com quem está falando. Na escola, procura saber. Seja presente. Os presentes não substituem a presença. Valores que estamos perdendo dentro de casa. Mas o que a gente faz quando a gente perde alguma coisa que é importante, que muda a nossa identidade? Por exemplo, o crente não está mais sendo reconhecido na rua. Você anda na rua, às vezes, você não reconhece mais uma pessoa crente. Pastor, mas a roupa vai dizer se eu sou crente, não é o meu caráter. A sua roupa reflete o seu caráter. O profeta Elias estava andando no caminho e o soldado encontrou com ele e foi falar com o profeta Acabe, o rei Acabe, melhor dizendo. Aí ele disse assim, como é que ele estava vestido? Assim, assim, assim. Então, realmente é o Elias, é o perturbador de Israel. Foi reconhecido pela sua vestimenta. A nossa vestimenta, o nosso cabelo comunica muita coisa. Se eu vou para uma reunião social, para um ambiente social, eu não vou de chinelo de dedo, eu não vou de bermuda e camiseta. Eu vou colocar uma roupa social. Ninguém vai para um casamento com roupa curta. As mulheres vão botar aquele vestido longo, porque cada ambiente, a sua roupa, reflete alguma coisa sobre aquele ambiente. E são valores que nós estamos perdendo porque estamos abrindo mão. Mas quando perdemos os valores, o que nós fazemos? Primeiro, essa mulher não ficou parada, não ficou estátua, ela não ficou conformada, ela se levantou e fez alguma coisa. Ela levantou-se e fez o quê? Acendeu a candeia. Claro, não tinha luz elétrica dentro de casa, naquela época não tinha luz. Como ela era uma mulher pobre, a casa era pequena. A casa sendo pequena não tinha janelas grandes. Se tivesse alguma janela, era uma bem pequenininha, bem em cima. Então a casa era escura. O que essa mulher faz? Ela acende a candeia, ela pega uma lamparina, cujo combustível é o azeite batido, acende para poder trazer luz para dentro da sua casa. Você perdeu algum valor dentro da sua casa? Acenda a candeia. Quer dizer, o que quer dizer acender a candeia? É o símbolo do Espírito Santo operando na sua e na minha vida. Às vezes a nossa candeia está apagada, as trevas tomam conta da nossa casa.
Não deixe a sua candeia se apagar. Acenda a candeia na sua casa. Traga Jesus, traga luz para dentro da sua casa. Aleluia. Acende a lâmpada, acende a candeia. Vai orar, vai buscar o Espírito de Deus, vai buscar a presença de Deus, vai ler a palavra, meditar na palavra, vai buscar poder do alto, acende a candeia não pode estar apagada, ela tem que estar acesa na sua casa e na minha casa. A candeia não pode estar apagada na nossa casa, também não pode ser acesa só na hora que a gente tiver dificuldade. Estou passando um momento de dificuldade aqui, vou orar, vou pedir a Deus, vou buscar. Aí acende a candeia, aí traz a candeia, aí a candeia fica acesa. Aí passou aquele momento, a lâmpada se apaga. Não, irmãos. Passou a festa, acabou a oração. Passou a festa, acabou o jejum. Passou a festa, acabou o clamor. Passou a festa, acabou o propósito. Os crentes estão vivendo de festa em festa. Não é de fé em fé, não. É de festa em festa. Aí acaba a festa, acaba a oração, acaba a festa, acaba o jejum, acaba a festa, acaba o clamor, acaba a festa, acaba o propósito, a candeia vai se apagando, aí as trevas tomam conta da casa. Nós temos que manter a candeia acesa continuamente. Porque a candeia acesa é sinal de que se alguma coisa se perder, nós temos luz para encontrar. As trevas não vão tomar conta da nossa casa, da nossa vida, nem da nossa família, se a candeia estiver acesa. Não deixar se apagar. Segundo lugar, o que essa mulher faz? Ela varre a casa. E aqui é um ponto interessante, porque hoje, todas as irmãs que estão aqui, ou os homens, não sei quem é que faz a tarefa na sua casa, não importa, mas você já varreu a sua casa hoje. Em algum momento. Se não varreu, vai varrer depois que chegar do culto. Mas vai varrer a casa. Tem que varrer a casa. Todo dia. Senão a poeira se acumula. Isso porque nós temos o piso, irmão, hoje. Mas nós estamos falando de uma parábola cuja mulher era pobre e cuja casa não tinha piso, de pedra nem de cerâmica. As casas das pessoas pobres, o piso era a terra batida. Aí você imagina uma casa de terra batida, você não pode pegar uma vassoura e sair varrendo porque a poeira se levanta. Então o que tem que fazer? Tem que jogar um pouquinho de água, né? E ir varrendo devagarzinho, encostando no cantinho a sujeira. E não é todo dia que se varre. É só quando há necessidade. Ou seja, na casa dessa mulher, a sujeira estava nos cantinhos. Isso aqui é muito sério, é uma verdade espiritual muito forte. Existem cantos na nossa casa, e eu estou falando aqui de vida. Casa, eu estou falando de você e de mim. Estou falando disso aqui, daqui dentro. Existem os cantinhos na nossa casa que estão sujos, irmão. E pode ser nesse cantinho que você tenha perdido esse valor, essa dracma, essa moeda. Que está atrapalhando e manchando a tua identidade. Está atrapalhando o teu comprometimento com o noivo. Mas nesta noite o Espírito de Deus nos convida através desta palavra que nós façamos como esta mulher fez, varrer a casa diligentemente. Ela pegou a vassoura e começou a varrer a casa, não se importando se ia levantar sujeira, porque tem sujeira que fica escondido no canto, que a gente tem que levantar de vez em quando, dar uma revisada na nossa vida e levantar até nos cantinhos e começar a limpar. Não importa onde é que esteja essa sujeira, limpa a sua casa, varre ela, tira essa coisa ruim que está dentro de você no cantinho. Isso é o que, pastor? Isso é um perdão que não foi liberado direito, isso é um pedido de desculpa que não aconteceu, ou uma palavrinha que você recebeu, ou que você lançou, é uma mágoazinha, é um pecadinho que você está lá criando como estimação, que você comete todo dia, que você não sente nem mais nada de errado. É um palavrãozinho que sai aqui, um palavrão que sai ali, é uma coisinha mínima, mas que se você for depois observar, é nesses lugares que nós estamos perdendo as dracmas, os valores, a nossa moeda.
E é aí que está manchando a nossa identidade. Então varre a sua casa, limpa o seu coração, varre a tua vida espiritual por dentro. Essa vassoura aqui não é vassoura ungida que se compra aí nessas campanhas doidas por aí, não. Essa vassoura aqui é a consciência do Espírito Santo. Por quê? Porque a candeia foi acesa. A candeia acesa, vassoura na mão. A primeira coisa que um crente cheio do Espírito Santo faz quando a candeia está acesa é enxergar aonde está a sujeira. A sujeira fica oculta se a candeia estiver apagada, mas se a candeia está acesa, remanassi andará labachuri comanai. Eu me lembro do texto bíblico onde a Bíblia diz que o apóstolo Paulo chega na ilha de Malta, depois de um naufrágio, ele está na ilha de Malta e de repente alguém pega uns gravetos, faz uma fogueira, acende uma fogueira, e por que acendeu a fogueira? Uma serpente sai do meio daqueles troncos. Já leram essa passagem? Sai uma serpente do meio dos troncos daquela fogueira e morde a mão de Paulo. Aí todo mundo fica olhando assim, agora ele vai morrer, quer ver só? A serpente mordeu ele, vai morrer. O que ele faz? Pega a serpente, sacode assim no meio da fogueira, a serpente cai no fogo, é queimada, e Paulo tem um livramento de morte ali. O que isso significa? Que aonde o fogo está aceso, aonde a presença de Deus está e é real, onde o Espírito Santo opera, a serpente sai, ela aparece aonde que ela está. Mas o que você tem que fazer se ela te morder? Taca ela no fogo, irmão. Não deixa o veneno chegar no teu coração. Antes que chegue no teu coração, pega a tua mão envenenada e taca a serpente no fogo. Diz assim, aqui não, serpente. Mesma coisa fez essa mulher. Acendeu a candeia, varreu a casa, porque ela achou onde estava a sujeira. Mas quando você acende a candeia e começa a varrer, a segunda coisa que acontece é que você acha aquilo que você perdeu. Porque moeda brilha. Na escuridão, você não acha o que você perdeu. Mas a candeia acesa e vassoura na mão, varrendo, a poeira vai saindo. Tem dracmas que ficam empoeiradas. Tem dracmas que ficam debaixo de sujeira. Varreu, candeia está acesa, a dracma vai brilhar novamente. Não importa qual pecado tenha sido cometido na minha vida e na sua vida, candeia acesa, vassoura na mão, a dracma brilha novamente. Aí aquela mulher foi. Oh, aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 diz, não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito. Por quê? Se a gente apaga, a gente não acha. Mas lâmpada acesa é sinal de dracma encontrada. Lâmpada acesa é sinal de identidade restaurada. Lâmpada acesa é sinal de valores restaurados. Na sua casa, em nome de Jesus, através dessa palavra, receba essa palavra como uma profecia para a sua família. Os valores que se perderam na sua casa, com a lâmpada acesa, vassoura na mão, eles vão se encontrar novamente com você. Tudo aquilo que foi perdido da sua identidade será encontrado se a candeia estiver acesa, se a vassoura estiver na mão. Irmão, deixa o Espírito de Deus trabalhar no teu coração. Senhor, aonde é que está essa sujeirinha na minha casa? Me mostra. Acende a candeia que você vai ver onde é que ela está. E o nome do Senhor vai ser glorificado porque a dracma vai ser encontrada. Esse valor não pode se perder da sua casa, da sua família, da sua vida. Eu citei alguns exemplos aqui, mas existem vários valores que estamos perdendo em casa. Mas em nome de Jesus, eu creio que se nós acendermos a nossa candeia, eu creio que o Senhor vai nos despertar, irmãos. Eu creio num despertamento espiritual na nossa igreja, na nossa casa, na nossa família.
no nosso lar. Eu creio no despertamento espiritual na vida de cada um daqueles que creem junto comigo. Todas as candeias que estão apagadas, se forem acesas, vão despertar uma consciência. Vai varrer, a sujeira vai aparecer, mas deixa aparecer. Às vezes a gente pensa, e quando a gente disciplina alguém na igreja, ou acontece uma situação que você tem que chamar atenção, ou acontece uma situação, fulano não está mais, fulano não sei o quê. Isso é a sujeira que apareceu. Tem que aparecer. A sujeira não pode ficar oculta. Rebagaxerevácia. Pecado, quando ele é confessado, quando tem disciplina, quando tem confissão de pecado, quer dizer que está sendo varrida a casa, quer dizer que não tem sujeira oculta, não pode ficar em oculto mesmo, não. Porque Jesus não habita em lugares sujos, tem que limpar a casa. Essa limpeza é a santidade e não permanece. Aquele que não está nesse propósito não permanece. Que o Espírito Santo aplique esta palavra aos nossos corações nesta noite.